Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde em Debate aqui na TV América, o programa que traz informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a doutora Patrícia Campos e nós estamos na Soul TV Canal 103, o nosso site tvamericabc.com.br. Tem alguma dúvida ou sugestão? Manda aqui para o nosso WhatsApp, é o 11 99235 5081. Aí lembrando, todo domingo de manhã tem futebol ao vivo aqui na TV América. Se eu fosse você, eu não perdia. É sensacional, é muita emoção. E o nosso programa de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as crianças, né? Como elas se comunicam. E provavelmente você já ouviu alguém falar, nossa, como essa criança dá trabalho. Mas será que realmente ela dá trabalho ou ela está querendo comunicar alguma coisa? Bom, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é psicopedagoga, é a Renata Colognesi Amaral. Seja muito bem-vinda, Renata, prazer recebê-la. Obrigada, doutora Patrícia, obrigada pela oportunidade da gente falar desse tema tão importante. Nossa, Renata, a gente fala, nossa, por que a criança ela age dessa forma? A gente gostaria de entender um pouquinho mais sobre isso, né? Por que ela age assim? Ela está tentando se comunicar? Certo. Doutora Patrícia, a criança, ela não acorda querendo dar trabalho. Ela está reagindo ao que ela sente e ao que ainda ela não consegue expressar de alguma outra forma. Então, quando a gente muda esse olhar, a gente consegue sair do julgamento e entrar na compreensão. Ela precisa falar para a gente de alguma forma, ela não consegue dizer que ela teve um dia difícil. Então, ela reage de uma forma fazendo alguma birra, demonstrando para a gente alguma insatisfação que ela tem. Todo comportamento significa algo, é importante a gente estar atento, né, aos comportamentos. Quais os comportamentos mais característicos que a gente tem que prestar atenção, Renata? Bom, principalmente na infância, comportamento e a comunicação, eles andam junto. A criança, ela fala com atitudes aquilo que ela ainda não consegue colocar em palavras. Então, ela pode estar dizendo, eu não sei lidar com isso é difícil para mim, eu estou frustrado, eu preciso de ajuda. Não é sobre desafiar o adulto, é sobre não conseguir se regular. E de que forma? Ela começa a responder para o pai e para a mãe, ela começa a se dirigir para a escola dizendo que ela não quer ir, que aquele ambiente é ruim, que ela não gosta, ela desafia o adulto. Ela não consegue compreender a forma de como ela chega para a gente e fala daquele sentimento. Para a gente entender um pouquinho melhor, até para explicar para o público, qual é a área de atuação, a sua área de atuação? Certo. A psicopedagogia, ela é uma junção da pedagogia com a psicologia. A gente consegue trabalhar tanto a questão comportamental da criança, quanto a questão de aprendizagem. E ambas caminham juntas. Eu preciso de um comportamento que a criança me traga para que eu consiga fazer com que a aprendizagem dela evolua. Então, uma criança que ela apresenta um comportamento difícil na escola, provavelmente a questão dela pedagógica vai estar em defasagem. Então, na minha função, eu vou trabalhar com ela todas essas questões que ela traz, emocionais e de aprendizagem. A gente vai tentar entender o que acontece e trabalhar no sentido contrário à escola, diante da dificuldade dela. Não é a dificuldade da matéria. É porque está tendo aquele bloqueio naquela matéria, com aquela professora, ou naquele sentido, porque tem algo emocional por trás também que eu preciso tirar dessa criança para que ela possa desenvolver da melhor forma. É interessante, a gente precisa realmente estar atento, né? Porque nem sempre é só na escola. Por isso que eu perguntei para você qual a área de atuação, porque, viu, vocês em casa, vocês precisam se preocupar, porque às vezes é da Renata que vocês precisam, é dessa área. Nem sempre a gente consegue que as crianças estudem, enfim, às vezes é algo comportamental, é algo que precisa ser trabalhado junto, né, Renata? Sim, muito importante isso que você está trazendo. Quando a criança, por exemplo, ela grita, bate, tem comportamentos que chamam a atenção, não só da escola, mas com relação aos amigos,
O que ela está tentando dizer com comportamento agressivo, assim, Renata? Aquilo que eu trouxe um pouquinho antes. Nesse emocional, nesse ímpeto, nesse impulso dela, ela diz que ela não está sabendo lidar com aquilo, isso é difícil para mim, eu estou frustrado, eu preciso de ajuda. Então, através da birra, ela traz isso para mim. E uma coisa muito importante que você trouxe agora, que eu acho legal até compartilhar, as pessoas confundem um pouco a psicopedagogia com o professor particular, o professor de reforço, né? Eu acho importante trazer isso porque assim, o professor de reforço, ele vai trabalhar naquela atividade que a criança tem uma dificuldade. Então ela tem uma dificuldade em adição, ele vai trabalhar aquilo. Eu não, eu vou trabalhar através do cérebro. Como aquela criança aprende? Eu vou encontrar subsídios para que ela aprenda. Não é escolinha, não é reforço escolar, é uma parte clínica que a gente trabalha com a criança todo esse bloqueio, porque existe também um bloqueio emocional. Eu costumo dizer uma frase muito impactante para os pais, que é assim, a criança, diferente de nós adultos, quando a gente chega num psicólogo, a gente consegue dizer para ele um pouco das nossas emoções e os nossos sentimentos. A criança, ela nunca vai dizer para o pai e para a mãe, tive um dia difícil, vamos conversar. Ela vai dizer, brinca comigo. Por isso que é tão importante na terapia, e alguns pais não entendem por que ela vem na terapia só para brincar. Ela não vem para brincar. Eu consigo tirar tudo que eu preciso da criança através do brincar. Se ela sentar na minha frente e eu perguntar como foi seu dia, foi tudo bem, não é isso que eu quero saber. Então, através do brincar dela, eu consigo descobrir aonde está aquela dificuldade, aquele bloqueio emocional que eu vou precisar estar trabalhando enquanto psicopedagoga. E na neuropsicopedagogia também, a gente trabalha muito a questão cerebral, o que está por trás da defasagem da aprendizagem. E é muito importante vocês saberem disso, até para procurar o profissional certo. Porque às vezes é uma questão realmente emocional, né? Normalmente é emocional, familiar, para entender realmente qual o contexto do problema da criança, até para melhorar o desenvolvimento, né? De uma forma geral, né, Renata? E para os pais, qual é o erro mais comum dos pais, a atitude que eles tomam, às vezes impensadamente, né, que infelizmente quando você não tem uma orientação adequada, você às vezes não sabe qual atitude tomar. Qual que é a atitude dos pais? Como que eles costumam interpretar? Tá, doutora Patrícia, levar para o lado pessoal é muito comum, né? É porque ele está querendo me desafiar. Claro que existem momentos que a criança desafia por alguma coisa que ela queira, algum objeto que ela queira ganhar, alguma coisa assim. Mas aqui a gente está falando de outras preocupações. Uma delas, por exemplo, é a criança começar a dizer para o pai e para a mãe que ela não quer ir para a escola. Então, o pai e a mãe que começam a levar para o lado pessoal e interpretam como uma desobediência ou falta de respeito. Aí isso faz com que o adulto responda com uma punição, quando na verdade a criança precisa de uma orientação. Sempre a explicação do porquê. Porque na maioria das vezes, o excesso de dificuldade emocional, a criança não sabe lidar com a frustração. Ela espera o não. Ela explode porque ela não tem recurso interno suficiente ainda. E o adulto, por sua vez, com toda a carga diária que ele tem, ele acaba explodindo e falando, essa criança é desobediente. É bem diferente a desobediência de alguém que está com um sofrimento emocional ou algum sofrimento que ela esteja tendo na escola. Às vezes ela está sofrendo um bullying e ela não consegue falar para o pai e para a mãe dela, e ela consegue trazer isso na terapia, tanto na psicologia quanto na psicopedagogia. Então é muito importante que eles se atentem a isso, né? É isso. Vocês viram a importância de a gente ter uma profissional nos orientando e contando sobre como a gente tem que proceder num momento desse? Bom, no próximo bloco tem muito mais informação. Não saia daí. O Saúde em Debate volta já. Novidade para você que acompanha a TV América.
O novo site da TV América já está no ar. Muito mais moderno, interativo e dinâmico. Acesse o site www.tvamericabc.com.br. Já sabe, né? Vem. A G2B é a maior empresa de venda e locação de painéis de LED de São Paulo. A G2B sempre tem a melhor solução em painéis de LED, piso LED ou publicidade em painéis de LED. G2B, a marca dos telões de LED. Venha conhecer a loja mais completa em acabamentos, revestimentos e porcelanatos para sua obra. Aqui na MGR, além de porcelanatos e revestimentos, trabalhamos também com papel de parede, metais, iluminação, tudo para finalização da sua obra. O diferencial é que nós temos especialista para te auxiliar nas escolhas dos produtos, nas composições. Nós trabalhamos com toda a linha de piso vinílico, em todos os tons de cores, pessoal. Então aqui vocês têm essa facilidade de ter um especialista para atender vocês de forma personalizada e deixar sua obra do jeito que você sempre sonhou. Bem-vindos de volta ao Saúde em Debate. Nós estamos na Soul TV canal 103, nosso site tvamericabc.com.br. Tem alguma dúvida ou sugestão? Manda para o nosso WhatsApp, é o 11 99235 5081. E lembrando, todo domingo de manhã tem futebol ao vivo aqui na TV América. E a conversa de hoje está muito interessante e muito importante para os pais, para os avós, todos que lidam com as crianças. A gente está falando sobre o comportamento das crianças e nós estamos com a convidada, psicopedagoga Renata Colognesi Amaral. Renata, voltando à nossa conversa, vamos falar um pouquinho da importância da família com relação às crianças, como que eles lidam bem com as crianças quando tem algum probleminha de comportamento? É muito difícil falar sobre isso, porque assim, enquanto pais, a gente nunca observa que esse comportamento é um comportamento de pedido de socorro, né? A gente sempre acha que é uma desobediência. E aí eu trago uma questão muito legal, que é como que os pais poderiam diferenciar a manha de uma dificuldade real, né? E eu falo bastante para os pais dos meus pacientes que eles precisam observar essa frequência, essa intensidade, esse contexto. Se ele é repetitivo, se ele é intenso, se ele acontece em várias situações, porque provavelmente existe uma dificuldade por trás. A manha isolada, ela é diferente de um padrão de sofrimento. E aí a criança, ela é muito sensível ao ambiente. Mudança, tensão familiar, rotina desorganizada ou até excesso de estímulos, como o uso das telas, né? Eles impactam diretamente o comportamento. E por trás disso temos também pais sobrecarregados, que têm menos disponibilidade emocional e a criança sente isso. Não é uma culpa, é um fator importante, porque o cuidado dos pais é essencial. E por muitas vezes, a carga emocional dos pais acabam não enxergando essa questão. Eles chegam em casa, eles têm que continuar o trabalho, né? O trabalho não termina quando chega em casa, principalmente para a mulher, porque ela tem as demandas domésticas, ela tem a demanda do filho, ela se cobra muito. Então, quando elas se veem numa situação dessa, qual que é a primeira coisa que elas fazem, que os pais fazem? É ceder. E quando a gente cede, eu diria que assim, é um cala-boca para a criança. Então, ó, pega o celular e vai assistir um filme que tá tudo certo. Então, naquele momento, você fez com que a criança pausasse aquele sentimento que ela queria trazer para você. Você deixou ela longe de você. Ela tem que ter os pais como melhores amigos. Você deixou eles longe, ela ficou na tela e ali perdeu-se um vínculo muito importante, que é o de compartilhar o que acontece no dia a dia. O que me preocupa muito é quando um paciente chega para mim e fala que não queria mais ir para a escola e quando a gente pergunta, os pais falam que é por manha, porque está cansado, porque estuda no integral. Muitas vezes aconteceu algo que os pais nunca imaginaram. Uma chamada de atenção da professora numa ida à lousa onde houve um bloqueio. A questão do bullying, a questão de algum coleguinha que não quer ficar perto, ou alguém disse alguma frase que deixou a criança muito triste. Eles precisam que o adulto os escute. E quando o adulto começa a fazer as coisas dele, ele está deixando a criança de lado. Não está validando o sentimento, não está validando o emocional. É onde começamos a ter problemas
emocionais, pedagógicos, passam a ser físicos também, a criança começa a ficar um pouco mais doente porque ela não está conseguindo expressar o sentimento. Então, é importante ficar muito atento. E por mais, né, Renata, que na escola ela tenha questões, tudo, o âmbito familiar é muito importante, é a base. Né? A gente sabe que as mulheres a gente trabalha não só em casa, mas às vezes fora, os homens, enfim. Mas esse âmbito familiar, mesmo não tendo pais, mas os avós, seja quem cuide das crianças, quando tem uma atenção e realmente é focado, realmente essa coisa de celular é complicada. A criança fica ali com o celular, a gente fala sempre sobre isso, viu, Renata? A criança Sim. fica com o celular, perde um tempo precioso, às vezes, de conversar com o pai e com a mãe, de estar em família, de agregar a família. Como é importante você ter esse carinho com seu filho. E, às vezes, é reflexo também, né, Renata, de um problema familiar que a criança está experienciando e ela tem atitudes comportamentais a esse respeito. Às vezes é um problema até com os pais, né, Renata? Você encontra muito isso? Muito. E assim, é um problema muito corriqueiro que as pessoas acham que é comum. As pessoas não sentam mais em mesa para se alimentar. Não existe mais o contato familiar. Está na hora de almoçar? Vamos todos almoçar. É um momento que está todo mundo junto, que está todo mundo ali para falar o dia a dia, ou para pelo menos estar em presença física com todos à mesa. Então, conforme eu converso com os pais hoje, eu pergunto, não existe uma rotina dentro de casa. Não existe um sentar à mesa juntos, não existe um jogo juntos. É simplesmente assim, a questão do celular, que assim, veio para ajudar muito a tecnologia, mas eu falo que ela veio para atrapalhar muito. As crianças se perdem muito, elas aprendem coisas no celular que não, na verdade, elas não estão aprendendo nada. Eu vou falar uma palavra muito ruim, mas que eu falo para os pais e é onde eles conseguem perceber o que eu falo. Eu percebo que as crianças estão emburrecendo. Ai, que coisa. E por quê? Porque o que eu tenho de legal hoje na internet? Você não vê nenhuma criança olhar algo produtivo. Elas vão ver o quê? Porque o acesso à internet é livre. Exatamente. É adulto imitando criança. É adulto consumista. E, Renata, a gente não tem esse controle. Se você tivesse um controle do que a criança assiste, se você tivesse o controle do que seu filho assiste, é uma coisa. Quando você não tem esse controle, o negócio complica, né, Renata? Olha a importância de você escutar uma especialista que trabalha, tem uma clínica, né, Renata? Quantos anos trabalhando com as crianças, quantos anos recebendo Sim. informações e diagnosticando problemas que seriam até facilmente resolvidos, não, Renata? Com atenção, amor e um olhar diferenciado. Por que aquele comportamento, né, Renata? Puxa, e já pegando aqui o gancho, a escola. A escola também tem que conversar, porque se a criança começa a dar problema, um dos primeiros indícios é a escola, né, Renata? Exatamente. Até antes de complementar a história, eu queria trazer uma outra coisa também reflexiva para os pais, que é, hoje, as crianças, elas não sabem jogar nenhum jogo de tabuleiro. Eles chegam em consultório e a primeira coisa que não existe computador nem celular nas minhas consultas, né? Nos meus atendimentos. Então, eles chegam, eu proponho um jogo, regras, combinados, sequência de jogo, não existe. Não tem, eles não conseguem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque é extremamente importante. Falando um pouco da escola. Pode falar, doutora. A gente fala sobre isso, né? Com a tecnologia, quanta coisa mudou. Nós brincávamos na rua, na minha época, puxa, a gente brincava na rua, tanta coisa mudou. Mas olha, Renata, vamos deixar para o próximo bloco, porque a gente já tem mais um minutinho, uns minutinhos. Então vamos falar um pouquinho da escola, a importância da escola nessa trajetória, que a gente daqui a pouquinho já vai chamar o intervalo. Certo. Qual que é a importância da escola nessa trajetória? Tá. Quando a escola diz que a criança dá trabalho, o que pode estar por trás disso?
Pode ser uma dificuldade de aprendizagem, de atenção, de socialização ou de regulação emocional. Às vezes a criança não está conseguindo acompanhar o ambiente como esperado. E como que o professor pode olhar para além desse comportamento? Se perguntando, o que essa criança está precisando de fato? Nós vamos a um breve intervalo, mas fica por aí, que o assunto está muito bom. O Saúde em Debate volta já. Novidade para você que acompanha a TV América. O novo site da TV América já está no ar. Muito mais moderno, interativo e dinâmico. Acesse o site www.tvamericabc.com.br. Já sabe, né? Vem. A G2B é a maior empresa de venda e locação de painéis de LED de São Paulo. A G2B sempre tem a melhor solução em painéis de LED, piso LED ou publicidade em painéis de LED. G2B, a marca dos telões de LED. Venha conhecer a loja mais completa em acabamentos, revestimentos e porcelanatos para sua obra. Aqui na MGR, além de porcelanatos e revestimentos, trabalhamos também com papel de parede, metais, iluminação, tudo para finalização da sua obra. O diferencial é que nós temos especialista para te auxiliar nas escolhas dos produtos, nas composições. Nós trabalhamos com toda a linha de piso vinílico, em todos os tons de cores, pessoal. Então aqui vocês têm essa facilidade de ter um especialista para atender vocês de forma personalizada e deixar sua obra do jeito que você sempre sonhou. Bem-vindos de volta aqui no Saúde em Debate. Nós estamos na Soul TV, canal 103, nosso site tvamericabc.com.br. Tem alguma sugestão ou dúvida? Manda aqui pra gente no nosso WhatsApp. É o 11 99235 5081. A conversa de hoje está sendo muito importante, principalmente para você que tem filhos, netos e tem um comportamento um pouco mais agressivo, mas para a gente entender melhor, a nossa convidada de hoje é a Renata Colognesi Amaral, está nos contando tudo sobre esses comportamentos. Renata, vamos entender, voltando, a gente estava falando sobre a escola, mas me fala um pouquinho quais são os principais, além de birra, rolar no chão, quais são os principais comportamentos que a gente tem que ficar atento? O choro é um principal, o choro para ir para a escola, o choro quando o pai e a mãe falam, a criança chora por qualquer motivo, então a gente tem que ficar muito atento ao choro, ao isolamento, aquela criança que só fica no cantinho dela, só fica no quarto, não quer conversa com ninguém, chega uma visita, ela fica fechada no quarto, agressividade, uma agitação, recusa, tudo ela se recusa, vamos sair, vamos fazer tal atividade, ela não quer. Tudo isso comunica. Às vezes a criança também ela mostra no corpo, com dificuldade para dormir, com mudança no apetite, com uma irritação constante, com eu não vou conseguir, com palavras que prejudicam ela mesma, quando ela diz eu não consigo, eu sou burro. Eu escuto muito isso quando eles entram lá no atendimento. Eu falo, quem falou isso para você? Não existe isso. Eu sou porque eu sei, porque eu não consigo, porque eu não aprendo. E é onde a gente fala, calma, a gente tem uma estratégia para você. Você vai conseguir aprender. Então, são coisas muito importantes. Mas me preocupa muito o choro, o isolamento de aquela criança que não participa de nada, que não aceita nada, que não aceita uma interação. Então, sair para ela é indiferente, não estar junto de outras pessoas também é. Claro que a birra no chão, a criança que grita também, tudo isso, todos eles a gente tem que observar muito. Até o brincar da criança, ali tem uma resposta. Se ela tem um brincar agressivo, um boneco bate no outro, o carrinho, um sempre bate no outro, por quê? Se o movimento do carrinho é para frente, não é batendo um no outro. Quando bate é um acidente. Exato, são os detalhes, né? O desenho das crianças, né, Renata? O desenho das crianças, você consegue, olha que loucura, que trabalho lindo, Renata, você tem, e que bom poder orientar isso, poder falar, a gente precisa falar, a gente não precisa falar do problema, a gente fala que tem a solução, e a solução às vezes é tão simples, é uma atenção.
são os minutos juntos, são brincar, sabe, inventar coisa diferente, coisa lúdica, né, Renata? Então, quando se fala, tá brincando, sim, está brincando, mas de uma forma lúdica. Agora, uma pergunta. Os professores, como você orienta os professores para que eles encaminhem para vocês? Porque às vezes eles não sabem lidar, né? Qual seria a orientação com relação a esses professores? Quando eles identificarem qualquer questão de atraso pedagógico, então aquela criança que não está acompanhando a turma, ou aquela criança que sempre acompanhou e de repente ela não está conseguindo atingir o objetivo pedagógico da professora. Quando eles percebem uma parte mais emocional da criança, é comum e é o correto você encaminhar diretamente ao psicólogo. Mas quando o rendimento da criança começa a baixar, ou quando todas as tentativas que a professora faz de ensinar, ela não consegue, é onde a professora pede para a mãe procurar a ajuda de um psicopedagogo, para que a gente entenda o cérebro dessa criança, como que ela está retendo essa informação. De que forma? Porque aí, através do meu trabalho, eu consigo ver se eu preciso de uma ajuda de um outro profissional, o fonoaudiólogo, para fazer um processamento auditivo central, porque de repente a criança escuta, mas ela não tem a compreensão. E eu só vou entender através de testes. Tanto testes que eu faço, quanto o fono faz, quanto a psico faz. Eu, na minha função, eu consigo descobrir se a criança tem uma disgrafia, uma descalculia, algo que a impeça de evoluir pedagogicamente. Perfeito. Agora, vamos na prática. Como que o adulto pode responder quando a criança tem atitudes comportamentais inadequadas? Qual é o limite? Como que ele tem que responder? É uma pergunta bem difícil, porque em cada casa existe uma situação e cada adulto vai agir de uma forma. Eu costumo dizer que a gente precisa ser parceiro das crianças e dos filhos da gente. Então, é trazer essa criança para nós, tentar falar na linguagem dela, tentar perguntar como foi o dia. Muitas delas, elas não vão trazer. Então, é muito difícil você conseguir entrar nesse universo da criança. Você precisa, antes de qualquer pergunta, ter essa parceria com ela, porque simplesmente, se eu sou uma pessoa que eu nunca não tenho esse vínculo com meu filho e de repente um dia eu chego e faço uma pergunta, ele não vai trazer para mim. Ele não vai responder porque a gente não tem aquele vínculo de amizade, que ele pode contar comigo. Porque cada vez que ele traz uma situação, eu o repreendo. Ou falando que ele não prestou atenção, ou comparando. A comparação é um grande problema. O filho de fulano faz, a sua priminha faz, você não faz. Cada um é cada um. Porque o ano passado você fazia passado. O que acontecia no passado é no passado. Hoje, a gente tem muito que... A gente está com uma geração que não consegue escutar o não. O não virou uma palavra aversiva para as crianças. E eu tenho pais que chegam e falam para mim, eu evito falar o não. Aí eu falo, perfeito. O mundo vai falar não. Então, você vai ensinar ele a não escutar o não, mas o não, ele existe em todo lugar. Não tem pão na padaria, não tem empréstimo para você, não, agora eu não posso passar porque o farol está fechado. O não faz parte da vida da gente. Não é que eu não posso falar, eu tenho outras formas de falar, eu posso, mas eu tenho que deixar claro para a criança que quando eu, adulto, disser neste momento não, é não, só que eu tenho que conseguir bancar. Exatamente. E a maioria dos pais não bancam, o que eles fazem? Para a criança parar, eu entrego o meu celular. Eu entrego aquele objeto que ele está pedindo para eu brincar. Porque eu preciso de paz, eles pensam. Eu trabalhei o dia inteiro, estou cansado. É muito difícil eu chegar num pai e uma mãe, porque é muito difícil os próprios pais identificarem isso. E hoje o celular é uma ferramenta que você usa o tempo todo. Antigamente, quando a gente ia para o trabalho, a gente batia o ponto e ia embora e acabou o trabalho. Hoje o nosso trabalho continua, porque a gente traz o celular para casa. Então, a todo momento, os pais têm trabalho, eu entendo. Só que eu entendo que também a família tem o lado dela. Eles precisam
dessa união, dessa compreensão, senão não vai rolar. Senão nem psicopedagogo, nem psicólogo, nem psiquiatra, nada vai dar jeito enquanto o ambiente familiar não mudar. Renata, o tema é maravilhoso, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, Sim. Mas a gente tem pouco tempo, a gente está quase acabando. Fala suas considerações finais olha, você vai ser convidada novamente, porque o assunto não acabou, tem muito mais, né? Mas quais são suas considerações finais? O que você pode falar para o nosso público de tão importante que você possa orientar e dar um alento de que é possível? O que você fala para a gente? Que mensagem eu deixaria para os pais que estão exaustos, estão se sentindo perdidos? Vocês não estão sozinhos. O filho de vocês não é um problema, ele só está enfrentando uma dificuldade. Quando a gente busca ajuda, não é um sinal de fracasso, é um ato de cuidado. E pequenas mudanças no olhar já transformam muita coisa. Então não tenham medo de pedir ajuda, não tenham medo de ir atrás de uma terapia. Ai, terapia não é para o meu filho, é coisa que não se deve. Não, você está ajudando, assim como você quer colocar num esporte, coloque ele na terapia que vocês vão ver grandes evoluções na criança. Muito obrigada pela sua presença, foi maravilhosa, nós aprendemos demais e eu tenho muito obrigada, viu? E eu tenho certeza que você gostou muito e vai aprender e vai praticar. Faz uma vez por dia, tire o tempo, observe, não só seu filho, mas todo mundo que está ao teu redor. Você vai ver que a sua vida vai mudar e a das outras pessoas também. Eu te espero no próximo programa com mais Saúde em Debate. Até lá!